ele rasgou as suas vestes. O encontro com a palavra é o princípio de todo recomeço. Voltar-se para a palavra de Deus é a chave para todo recomeço, porque é nela que estão os ritos, os meios, as formas de cumprir o propósito de Deus. Precisou Josias e os sumos sacerdotes se deparar com a lei de Deus dentro da casa de Deus. A palavra de Deus se perde dentro da casa de Deus, não é no mundo. É dentro da igreja que se perde a visão da palavra. Não é no mundo, o mundo não tem palavra. A palavra está dentro da casa do Senhor. A partir do conhecimento da palavra, Josias rasga suas vestes e então se arrepende. Rasga suas vestes em sinal de desespero, por tomar conhecimento do furor de Deus contra a nação, pelos pecados dos seus antecessores, dos pais. Josias é filho de um homem mau, que perpetuou a maldade do avô. O avô de Josias, Manassés, queimou o seu próprio filho no altar, em oferenda a uma divindade pagã. O seu pai, Amon, seguiu o mesmo caminho. E ele assumiu aos 8 anos de idade, e ainda bem que tinham homens justos que conduziram essa criança à adolescência, e ao chegar aos 16 anos, ele passa a buscar o Deus de Davi, seu pai. E a partir daí, ele ordena uma série de reformas, inclusive na casa de Deus. Dentro da casa de Deus tinha altares a Baal. Dentro da casa de Deus existiam utensílios em louvor a Baal, a Astarote. Todo tipo de abominação estava sendo cultuada dentro da casa do Senhor. A Páscoa, desde o tempo dos juízes, não se realizava a Páscoa. Não tinha lei, não tinha palavra, não se sabia o rito. Não se conhecia o rito para cultuar o Senhor, porque a palavra estava perdida. Eles abandonaram o culto a Javé. Eles abandonaram o culto, a exclusividade de culto a Deus Jeová. E este jovem começa uma série de reformas. Mas é bom entender que ele acelera essas reformas tão logo toma conhecimento da palavra. Ele vinha fazendo de forma espontânea, ou por um incômodo interior, mas quando ele tem o contato com a palavra, ele acelera. Ele corre com as reformas. Ele passa a destruir tudo que era culto às divindades pagãs. O altar a Tofete, onde eram sacrificadas crianças, ele profana, destrói, para que ninguém ofereça filho mais em oferta a essa divindade. Era oferecido sob o fogo. Era queimada essa criança. Isso era rotina na vida do povo. Era um caos espiritual, um caos no serviço. A ignorância imperava, porque não havia ensino, porque não havia palavra. E esta criança de 8 anos de idade, aos 16, busca o Deus de Davi, aos 20, começa a reformar a casa do Senhor. E em seguida, e é onde nós vamos entrar hoje, ele renova a aliança com Deus. Esses dias, buscando me inteirar sobre o tema, cheguei em algo que travou tudo. É aqui que eu vou caminhar.
Vamos ler primeiro o texto, né? 2 Reis 23, do 1 ao 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Então deu ordem ao rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas neste livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Alguns estudiosos dizem que este livro da lei, o livro da aliança encontrado dentro da casa do Senhor, é o livro de Deuteronômio. Por algumas características. Quando no texto diz que para guardarem mandamentos, testemunhos e estatutos, refere-se ao livro de Deuteronômio. O fato de estabelecer Jerusalém como o lugar de adoração a Deus. Todo o esforço de Josias foi de restituir a Jerusalém o lugar de adoração a Deus. E o lugar onde o próprio Deus diz, onde ele estabeleceria o seu nome, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 12, vamos lá? Deuteronômio capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz: Encontraram? São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar servirem aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome deste lugar. Versículo 5. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. É Deuteronômio que diz onde o lugar de adoração ao Senhor, onde o altar do Senhor seria erigido, em Judá, em Jerusalém. Em 2 Reis 23, 27, voltando lá ao texto, voltando ao capítulo 23 de 2 Reis, versículo 27.
Olha o que Deus diz, versículo 27, 2 Reis 23. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei a esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. Essa é a razão de Josias, ao ter contato com a lei da aliança, o livro da aliança, a lei do Senhor, ele corre para restaurar o culto a Deus em Jerusalém. Ele vai a Betel e profana os túmulos dos sacerdotes levantados por Jeroboão. Porque Jeroboão, no reino do norte, ele não queria que o povo fosse a Jerusalém adorar a Deus, porque era o lugar de adoração. Ele então constrói um altar alternativo, com sacerdotes alternativos, para que o povo não se dirigisse a Jerusalém e Roboão os convencesse a tê-lo como rei. Ele vai lá e profana, e destrói tudo, para que o culto a Deus fosse reestabelecido em Jerusalém. Esses são alguns dos pontos que dão a entender que o livro da aliança que Josias lê diante do povo é o livro de Deuteronômio, aonde os termos, os estatutos, os mandamentos foram ali consolidados por Moisés. O que de fato é uma aliança? A aliança requer alguns elementos, requer duas partes, requer um objetivo, garantias, bênçãos e maldições. Toda aliança tem seus termos, e esta aliança foi estabelecida e lida por Josias. Há alianças que os encargos são mútuos, as responsabilidades são mútuas. No caso da aliança de Deus com Israel, de um lado está o Senhor, do outro o povo, do outro Israel. Israel tinha obrigações, Israel tinha promessas, Israel tinha ali o seu encargo. Lá em Êxodo 20, quando fala dos mandamentos, do decálogo, ali é o quê? Fazer. Israel tinha aqui o encargo de cumprir cada um daqueles mandamentos. E Deus de abençoá-los. De um lado Deus, de um lado o povo de Israel, compromissos mútuos, responsabilidades mútuas. E aqui foi que eu parei. No final eu conto. É bom demais. Josias corre para reafirmar, para restabelecer, para proclamar a aliança que estava perdida, porque os termos da aliança foram corrompidos, foram abandonados pelo povo, pelos seus antecessores. Essa aliança que ele invoca aqui é uma aliança de responsabilidades mútuas. Deus chama e eu cumpro as ordenanças. Os reis, o povo eles abandonaram os termos da aliança. Tanto que no capítulo 22, versículo 13, Josias reconhece: grande é o furor do Senhor para conosco, porque os nossos pais não cuidaram de fazer conforme ao nosso respeito foi dito pelo Senhor na sua aliança. Os antigos estabeleciam a aliança, pegando um animal cevado e dividindo ele no meio, colocando uma parte de um lado e uma parte do outro. Os contratantes, eles caminhavam entre as partes
tocando cada qual o lado da sua parte. Quem está à esquerda toca a parte à direita, quem está à esquerda, e quem está à direita toca a parte à sua direita. Depois eles se voltam um para o outro e afirmam ali a aliança, que seja comigo o que se foi feito com esses animais, que eu seja partido no meio, se eu não cumprir aquilo que foi acordado. Do outro lado, o que está à sua esquerda faz a mesma coisa. Compromissos mútuos, encargos mútuos. A pena era ser partido no meio como aqueles animais. Por isso Josias correu, porque da parte de Deus não há dúvida. Da parte do contratante celestial, divino, todo-poderoso, não havia dúvida, não havia sombra de dúvida, que ele diz e a sua palavra se cumpre. A palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, antes faz aquilo que lhe apraz. O Senhor é fiel para conosco. E o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor tem uma aliança com você, Edmo. E Ele não falha. Da parte de Deus, não há sombra de dúvida. Mas o pecado nos faz vulneráveis nessa aliança. Só que existe um outro tipo de aliança feita na palavra de Deus, que essa é que é tremenda, que é a aliança de Deus com Abraão. Abraão ainda. Quais promessas o Senhor fez para Abraão? Prometeu uma terra, uma descendência grande, numerosa. Prometeu engrandecer o seu nome, prometeu abençoá-lo, prometeu amaldiçoar quem o amaldiçoasse. Deus estabeleceu sua promessa sobre Abraão. E lá em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver algo tremendo. Vamos lá? Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Depois que Abraão é abençoado por Melquisedeque, depois que ele entrega os dízimos, diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, para qual
cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O que é que ele fez aí? Pegou os animais, partiu-os no meio, colocou um de frente do outro, esperando o sinal de Deus. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência, dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Uma pergunta. Como era firmada a aliança entre 2 homens? Partia-se o animal cevado, colocava de parte a parte, ambos transitam pelo meio das partes dos animais, firmam um compromisso. Abraão não passou no meio. Quem passou no meio? Quem passou no meio das partes daqueles animais? Só um fez compromisso. O garantidor da aliança, um apenas. Javé. O eu sou, passou entre as partes e firmou a aliança com Abrão. E ele mesmo é o garantidor da aliança. Só Deus firmou o compromisso. Diferentemente de Êxodo 20, diferentemente de Deuteronômio 28. Se ouvides a minha voz, as bênçãos te atropelarão, te alcançarão. Não é assim, Deuteronômio 28? Serás próspero aqui, ali, será isso, será aquilo. Mas se não me ouvir, não cumprir, essas maldições te alcançarão. A aliança de Deus com Abrão, que inclusive uma delas é de que seriam benditas todas as famílias da terra, o Senhor tem compromisso com ela. Só Jeová tem compromisso com ela. E ele não falha. A vontade de Deus se cumpre na aliança que ele fez com Abrão, aonde só ele fez compromisso. Só ele podia receber a maldição do descumprimento da lei. Só ele poderia ser partido no meio. Glória a Deus por Jesus, que se fez maldição por nós, que foi partido no meio, que foi açoitado, vilipendiado. E ele pagou o preço da desobediência e da infração da lei por nós. A promessa feita a Abrão se cumpre na cruz do Calvário. Jesus é o fiador da nossa aliança com o Pai.
o compromisso, o encargo da aliança, o próprio Deus assumiu. Só Ele passou no meio daqueles animais. Só Jesus assumiu o encargo de corrigir os nossos erros. Na cruz do Calvário, Ele recebeu sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Esse era o resultado do descumprimento da lei. Esse era o resultado da maldição sobre aquele que descumpre a aliança. Mas nós não passamos no meio dela. O Senhor passou no meio das partes e tomou sobre si a responsabilidade de pagar o preço pelo pecado. Essa é a aliança que prevalece hoje. Por isso que o autor de Hebreus diz que ele é o autor e consumador da fé. Para que nós não pequemos, não erremos, não falhemos nessa aliança, temos que ter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor. Por isso que em 1 Timóteo ele diz que ele é o mediador de Deus, entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 7, vamos lá? Carta aos Hebreus. Versículo 22. Diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Hebreus 9, verso 15. Hebreus 9, 15 diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ignorar a aliança é ignorar a promessa. Ignorar o testamento é ignorar os seus bens. Quem não conhece o testamento não desfruta da herança. Portanto, é só por meio da palavra que nós podemos compartilhar tudo isso que nós estamos compartilhando aqui. Não é uma conjectura. Ela brota das Escrituras. Jesus é o fiador. O que o fiador faz? Ele dá a garantia. Mas se o principal não pagar, quem paga é quem? O fiador. A garantia da aliança, da estabilidade da aliança, do sustento da aliança, é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa relação com o trono, a nossa relação com o Pai, a nossa relação com Deus, ela é firmada e sustentada por Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, não olhe para o seu irmão. Não avalie
a sua maturidade espiritual e a sua capacidade espiritual, e o quanto santo você seja, se fiando no seu irmão, olhando para o seu irmão. Nós temos que nos voltar para aquele que é perfeito. E se eu quero me sondar, e se eu quero saber o quão santo eu sou, olhe para Jesus. Sabe qual vai ser a resposta e o resultado? Estou devendo. Estou devendo. Nós sempre estaremos devendo quando nós fitamos em Jesus. Quando nós olhamos para o irmão que está do lado, para ver a que ponto nós chegamos na nossa vida cristã e a nossa santidade, nós fazemos como aquele fariseu que sobe para orar com aquele publicano. Nós nos justificamos a nós mesmos. Só que a justiça aquele que nos justificou é Jesus. Ele pagou o preço pela nossa desobediência quanto à aliança. Por isso, nossos olhos não podem ser desligados de Jesus, porque quando tiramos os olhos de Jesus, nós caímos. Ele que passa entre as partes, Ele que sofre o dano, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. A aliança, a nova aliança, é a aliança em Cristo. Por isso que os discípulos, quando Jesus faz aquele discurso, que sai todo mundo de perto, em João 6, lá em João 6, 68, 69, Jesus vira para eles e fala assim: e vocês não vão embora não? Simão Pedro então responde: para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Não é para onde iremos, é para quem iremos. Até para o inferno, se for com Cristo, está jóia. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse processo de recomeço, nos voltamos para a palavra Cristo, que nos leva ao arrependimento e nos permite restabelecer uma aliança em Cristo. Não podemos tirar os olhos dele. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Não podemos julgar o irmão que está do lado para nos vermos se estamos superiores, mais santos, mais puros. Porque se eu me volto para aquele que é o varão perfeito, o modelo, eu tenho que baixar os meus olhos. Sabe por que Pedro chorou amargamente? Porque ele prometeu que ele ia até a morte. E Jesus fita os seus olhos quando o galo canta. E ele chora amargamente. Como se Jesus estivesse dizendo: não confie em si mesmo. Desconfie de si. E todas as vezes que nós pecamos, tropeçamos, abandonamos a palavra, uma ferida é feita em Jesus. Porque a maldição da aliança cai sobre ele. Todas as vezes que nós recuamos, abrimos mão de andar em santidade, de buscar o Senhor, quando nós falhamos quanto à aliança, mais um sofrimento a Jesus. Porque é Ele que recebe a maldição. Isso deve nos levar a uma mudança de visão completa. Porque se eu sei que cada ato meu, ele sofre, eu tenho que rever os meus atos. Porque é Ele que sustenta a promessa, é Ele que sustenta a aliança. E os termos da aliança são cobrados dele. Porque Hebreus diz também que nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Ele cumpre o papel de entrar na presença do Rei, do Pai,
e falar em nosso favor. E diz: pode-se achegar confiadamente ao trono da graça para encontrar misericórdia e socorro em ocasião oportuna. É só em Jesus, é só pela misericórdia de Jesus. Estabelecemos uma aliança, uns com os outros, e do corpo com a cabeça. É preciso ter essa compreensão. Vamos cair, porque existe um vírus, ou um vírus de computador que foi implantado em nós, chama-se pecado, natureza pecaminosa. Mas Paulo diz: eu, porém, sou carnal, em Romanos 7. Mas no final ele diz: olha, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que pelo homem interior eu tenho um prazer na lei de Deus. É só em Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, depois que eles curam aquele coxo, em Atos capítulo 3, na entrada do templo, eles passam a ser ali inquiridos e perguntam: em nome de quem vocês fizeram esse milagre? E Pedro vem explicando, e no final, no versículo 12, ele diz: portanto, não existe nenhum outro nome debaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é o fiador da aliança que cantamos aqui domingo após domingo. É Jesus Cristo, nenhum outro nome. Nenhum outro nome. O nosso caráter é o caráter de Cristo. O nosso perfume é o perfume de Cristo. Nenhum outro nome. Do Velho ao Novo Testamento, nenhum outro nome. Todos carecem da misericórdia de Deus. Todos que são citados em Hebreus 11 fizeram, por algum motivo pecaram, mas no plano eterno de Deus eles edificaram. Mas não são referência para nós. Jesus Cristo de Nazaré é a única referência para que nós mantenhamos a nossa aliança intacta. Só Jesus salva. Isso não é um jargão. Só Jesus liberta. Só Jesus cura. Só Jesus produz o crescimento desta igreja. Ele é a verdade. Ele é a verdade que nos liberta. João 8, ele vem dizendo: olha, se vocês não crerem que eu sou, perecereis e vão continuar nos seus pecados. Mas se conhecerem a verdade vos libertará. Eu. Não é uma história, não é uma narrativa, é uma pessoa que veio, ensinou, curou, libertou, foi preso, torturado, morto e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nunca se aparte dos nossos lábios. Ele é a pregação verdadeira do Evangelho. Ele é que tem que ser anunciado. Ele é que tem que ser exaltado. Ele é que tem que ser glorificado na minha vida, na sua vida, no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Único nome, debaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele que tem que ser proclamado, Ele que tem que ser anunciado, Ele é quem liberta de todas as cadeias, é Ele que liberta a sua casa, é Ele que liberta o seu filho, é Ele que liberta a sua família, é Ele que faz prosperar o seu negócio, é Ele que abre as portas de emprego, é Ele que ressuscita mortos. Jesus, o único nome, não há outro. Ele passou entre as partes da aliança, entre as partes do acordo, e Ele não cobra nada de nós, apenas fidelidade. Ele não diz para nós: façam isso, façam aquilo, porque se não fizerem, estas maldições te alcançarão.
Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa de Deus para nós. Esta é a aliança que o Senhor estabeleceu lá em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ela nos alcançou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há maldição, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são as promessas de Deus para nós. Ele passou entre as partes, ele firmou o compromisso e ele assumiu o encargo de ser fiador da nova aliança do seu sangue. Nenhum outro nome, nenhuma outra estrutura, apenas Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. A boa nova, Jesus Cristo de Nazaré. A mensagem, Jesus Cristo de Nazaré. A pregação, Jesus Cristo de Nazaré. Podemos usar qualquer outro nome, santo, fiel, da palavra de Deus, de Gênesis aos apóstolos, a Atos, mas todos se encerram na imperfeição. Porque sem Cristo, eles nada seriam. Sem Jesus, nada podemos fazer. Portanto, podemos falar de qualquer assunto, mas tem que redundar em anunciação de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive eternamente, aquele que é o pastor, o supremo pastor das nossas vidas. Nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nenhum outro nome, nenhuma outra estrutura, nada pode superar, prescindir do nome de Jesus. Porque Ele é que assumiu a responsabilidade de fiador da aliança. Ele sofreu. O sangue de Jesus não é sangue de bodes e de cabras que coagula. O sangue de Jesus é o sangue vivo e que ressoa e ecoa por toda a eternidade. Basta recorrer a Jesus e os nossos pecados são purificados, porque o seu sangue continua a jorrar até hoje. Podemos recorrer a Jesus e sermos redimidos, resgatados, purificados, santificados. Porque o sacrifício de Jesus, ele foi feito uma vez por todas. Nenhum sacrifício mais, apenas o sacrifício dos nossos lábios que confessam o seu nome. Por isso, toda e qualquer aliança precisa ser estabelecida em Cristo Jesus. Quer recomeçar? Vamos recomeçar. Mas vamos recomeçar nas bases certas. Vamos recomeçar no estrito mandamento da palavra. Vamos recomeçar firmados e fiados naquele que é o mediador de superior aliança, Jesus Cristo de Nazaré. Dizer que crê em Deus, todo mundo crê. Mas nem todos confessam Jesus como Senhor e Salvador. Crer num Deus, o importante é seguir a Deus, o importante é crer em Deus, mas existe um grupo seleto que confessa Jesus como Senhor
e Salvador das suas vidas. Porque Ele é que sustenta a aliança. Jesus, nome sobre todo nome. Eu estava ansioso para enviar essa mensagem, entregar essa mensagem. Não tem saída para nós. E graças a Deus não tem saída para nós. A única saída que nós temos é firmarmos a nossa posição na promessa e na aliança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único digno de receber honra, glória, louvor e exaltação. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se nós levantamos a nossa mão em fé algum dia na nossa vida, Ele foi que concebeu fé em nosso coração. E é Ele que vai cumprir cada uma das suas promessas. Essa é a nossa fé. Nossa fé não é uma aposta. Nossa fé não é uma crença. Nossa fé é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento das coisas que se esperam. Jesus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé. Quem quer que seja que venha questioná-lo na sua fé, você vai dizer: eu creio em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por mim. Ele é que vai adiante de mim até a consumação dos séculos. Quem quiser chegar em mim vai ter que passar por Jesus. Quem quiser tocar em mim vai ter que passar por Jesus, porque Ele que me guarda diante pela retaguarda, é Ele que sustenta os meus pés. Nele eu deposito toda a minha esperança. Nele eu confio. Nele eu confio que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só quem crê é capaz de enfrentar a morte, porque para nós a morte não é mais o fim. A morte é a promoção daqueles que creem em Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a razão de estarmos aqui reunidos, semana após semana, nas células, nas programações. É por Jesus Cristo, o que pagou o preço de sangue, para que nós não viéssemos a arcar com o preço da aliança, com as maldições que o pecado trazia sobre si. Ele tomou sobre si cada uma das nossas enfermidades. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, livres de condenação e de toda maldição. Porque se ela vier me acusar, eu invoco o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Eu invoco todas as vezes que o inimigo vier me acusar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos creem, batem palmas, agradecem, louvam, bradam, gritam, celebram, porque temos Jesus, temos Jesus, temos Jesus, temos Jesus, e Ele está neste lugar, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aonde dois ou mais reunidos no seu nome estiverem, lá estarei no meio deles. Sede bem-vindo, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é o esteio do nosso recomeço, Ele é o esteio
esteio da nossa retomada. Ele é o esteio de um novo tempo no seu casamento, no seu ministério, na sua relação com os irmãos, na comunhão da igreja. Ele é o esteio da nossa retomada. A Jesus a honra, a glória, o louvor e toda a nossa exaltação. Aplauda o Senhor Jesus.